quantas maravilhas o homem cria. Usando ferramentas e tecnologia, ele constrói arranha-céus maciços para se abrigar. Hoje, os nossos prédios são mais eficientes, mais altos e mais fortes do que nunca. Vitrines desenhadas para durarem anos e anos. Mas certos membros do mundo animal nos derrotam nisso. Eles vêm criando obras-primas de desenho há milhões de anos, obedecendo a plantas manejadas por gerações de sua espécie. Criaturas como os castores, as abelhas, as aranhas, os cupins e muitos tipos de pássaros são mestres artífices, que constroem não apenas casas, mas cidades inteiras. Esses são os animais arquitetos. Onde o homem tem usado sua mão sobre esta terra, grandes cidades se ergueram, símbolos altivos em aço e concreto das realizações monumentais da nossa civilização moderna. Contudo, há 100 milhões de anos, muito antes dos nossos precursores saírem do refúgio de suas cavernas, outras cidades floresciam aqui. Cidades muito diferentes das nossas. Hoje, através das savanas da África, enfileiram-se os monumentos dos monarcas escondidos da terra, os cupins, construtores das primeiras civilizações conhecidas no mundo. Como um condomínio futurista, cada montículo sustenta uma população cujo número quase chega a 2 milhões. Uma vasta megalópole dedicada à preservação da comunidade como um todo. Aqui na cidade dos grandes construtores, que são os cupins, cada cidade pertence a uma casta específica e cada uma tem uma tarefa a cumprir. Um dever importante dos operários é a construção e reparos do ninho. O material de construção é uma mistura de lodo e saliva colocada no local pela boca dos operários, mas o resultado final é tão sólido quanto o concreto. Um castelo de terra pode chegar a ter 6 metros de altura e durar meio século. Guiados apenas pelo instinto, os cupins operários constroem uma rede complexa de túneis e câmaras para fins especiais. Algumas delas são usadas como estufas para o cultivo de um fungo especial, vital para a sobrevivência do cupim. Uma relação simbiótica existe entre o inseto e o fungo, pois este não pode crescer na savana árida. E os cupins precisam do fungo para ajudar sua digestão da celulose da sua dieta de madeira. Além disso, gerando calor pela fermentação. O fungo fornece a força para o funcionamento de um elaborado sistema de ventilação que mantém um clima constante na cidade dos cupins. Enquanto os operários cuidam dos canteiros de fungos, a casta dos soldados monta guarda aos recursos naturais da colônia. Bem próximo, na Câmara Real, reside a rainha. Uma vez fertilizada, ela nada mais fará em toda a sua vida senão pôr ovos. Com o crescimento do seu ovário, o abdômen incha e em 50 anos de uma vida fértil, ela pode ser mãe de uma prole de 500 milhões.
Os cupins-servos, designados para os aposentos da rainha, limpam e alimentam o seu monarca incansavelmente e conduzem os preciosos ovos para as câmaras especiais de incubação. Aqui, as larvas são transformadas pelo milagre da metamorfose, emergindo finalmente das pupas, como os cupins-ninfas albinos. São as necessidades da colônia que determinam o desenvolvimento de uma rainha, ou a permanência como operários e soldados estéreis, o que é determinado por um hormônio dado às ninfas pelos servos eficientes. O mundo dos cupins é tão bem estruturado que de todas as civilizações da Terra, a deles pode ser a mais aparelhada para sobreviver. Embora os cidadãos da cidade dos cupins nunca se aventurem a ultrapassar a fronteira da sua metrópole, sua influência é sentida em toda a comunidade natural. As torres de cupins fornecem um lar seguro para as criaturas de tocas, como o mongusto africano ou o lagarto monitor. E até os antílopes das planícies podem achar refúgio aqui, entre esses incríveis monumentos dos mais antigos engenheiros e arquitetos da natureza. As acácias secas do leste da África são o lar ancestral de uma fenomenal família de arquitetos alados, pássaros aclamados como os melhores construtores de ninhos do mundo. O pardal tecelão de papo branco é uma de mais de 120 espécies de tecelões encontrados na África. Cada espécie da família tem seus próprios e fascinantes característicos. Mas a maior parte dos membros da clã partilha de um traço em comum. São todos tecedores por excelência. Com folhas, talos e capim, os pássaros fazem ninhos inteligentemente projetados para enfrentar as exigências do ambiente natural. Entre os coqueirais da costa tropical africana, vive o tecelão dourado das palmeiras, um dos membros mais coloridos de sua clã e um dos mais competentes entre todos os construtores de ninhos. Usando um fiapo de folha de palmeira arrancado da árvore, o tecelão macho começa o seu ninho enrolando, amarrando e tecendo o fio para frente e para trás até formar uma... Essencial que a estrutura seja forte para aguentar o peso dos filhotes e resistir aos ventos inclementes da estação. Às vezes, o ninho é localizado próximo a uma colmeia de vespas para desencorajar as cobras e os macacos assaltantes. Mas a melhor defesa contra os predadores está no próprio desenho do ninho, com a entrada situada com segurança fora do alcance, no fundo. Cada uma das mais de 100 espécies de tecelões aborda o problema do desenho dos ninhos à sua própria e única maneira. As variedades mais recentemente evoluídas especializam-se nas estruturas mais elaboradas. Algumas das versões mais bonitas podem requerer até 300 fios separados de palmeira. Uma colônia de dezenas de pares dos gregários tecelões dourados. Mas, quando se trata de comportamento comunal, poucos pássaros equiparam-se ao tecelão de cabeça preta, o campeão de todos os construtores de ninhos. Onde quer que cresçam árvores grandes na África, pode ser encontrada uma colônia de tecelões cabeça preta, ocupada durante o ano todo em uma fúria incontrolável de construir ninhos. Durante uma só estação,
Cada macho pode construir vários ninhos para uma sucessão de companheiras diferentes, iniciando um novo lar assim que o último esteja completo. Inevitavelmente, nessas circunstâncias, instalam as disputas, pois o sortimento de local e material para os ninhos é limitado e o alarido dos combatentes tem perturbado a tranquilidade de muitas aldeias africanas. A incrível perícia dos tecelões em construir ninhos com fiapos ligados por nós parece requerer que a ave possua uma média generosa de inteligência. Mas, como os cupins construtores de montículos, a habilidade dos tecelões é um produto do instinto, transmitido de geração a geração pelos genes dos pais. E assim, em mais de 1 milhão de anos de evolução e adaptação, os industriosos pássaros tecelões aperfeiçoaram as suas espantosas realizações arquitetônicas. Poucas criaturas têm sido mais intensamente estudadas do que a abelha comum, o mais útil ao homem de todos os insetos. Mas, além do seu valor prático, a abelha tem sido sempre uma fonte de infindável fascinação, por ser um dos mais incríveis arquitetos de todo o mundo animal. Muito antes da era da tecnologia, o homem já estudava a maneira desses insetos para aprender os segredos de eficientes desenhos estruturais. Cada nova colônia é fundada com base na abelha mestra, cuidada por um enxame de nada menos de 30.000 fêmeas operárias. E o local só é escolhido depois de uma pesquisa rigorosa quanto ao seu potencial. Usando a cera segregada por uma glândula abdominal, as operárias constroem um ninho, que combina a grande resistência à simplicidade elegante. Embora as abelhas não possuam conhecimento de geometria, o seu desenho, baseado em um conjunto de celas hexagonais, não pode ser melhorado por todos os recursos da tecnologia moderna. Cada célula da colmeia é construída para um propósito especializado. Estas são receptáculos de depósito do néctar e do pólen, reunidos pelas operárias campestres das flores próximas. Nos ninhos, as operárias da colmeia concentram-se no néctar para produzir o mel, a principal fonte de carboidratos na dieta da colônia. Minúsculos cestos nas patas traseiras das operárias campestres transportam o pólen para o ninho, onde também é transferido para as células de depósito. O pólen é rico em proteínas e, quando misturado com o mel, produz um alimento nutritivo. Quase 1 quilo dessas provisões pode ser armazenada pela colônia em um só dia, o resultado de mais de 5 milhões de viagens alimentares separadas. Uma vez cheias, as células de alimentos são tapadas com cera até o dia em que seja requerido o mantimento. Uma outra seção da colmeia é utilizada para a incubação da larva da abelha. Nestas células, as futuras operárias são tratadas a mel e pólen, enquanto bem próximo, em células cônicas especiais, são criadas as jovens rainhas.
Ao contrário das operárias, as rainhas são empanturradas com uma dieta de geleia real, um alimento de alta potência produzido pelas servas reais. Mas só uma rainha pode reinar na colmeia. E com uma dança excitante, uma batedora diz às operárias onde há um local em perspectiva para uma nova colmeia. E assim prossegue o ciclo da vida no espantoso mundo das abelhas, o mais curioso de todos os insetos arquitetos. É crença geral que o homem tem feito mais do que qualquer outra espécie para alterar a face da Terra. Mas essa distinção é desafiada por uma humilde criatura considerada por muitos como o mais extraordinário engenheiro do mundo animal. Na Europa e na América do Norte, o curso de grandes rios e o feitio de vales e florestas têm sido para sempre alterados pelos incansáveis esforços de um roedor industrioso, o castor. Como resultado direto da sua inclinação natural para construir seus próprios poços de água doce, o castor tem deixado uma marca indelével em todo o mundo que o cerca. Com seus incisivos, que são possantes, um castor pode derrubar um arbusto em menos de 10 minutos. A casca e os galhos menores são utilizados no local como alimento, e o restante é empregado na tarefa heróica de construir a represa do castor. A madeira pesada é preferida como material de construção, já que afunda rapidamente para o fundo do regato. E, felizmente, as árvores mais úteis para os castores são as de menor valor para a indústria de polpa e papel. As represas dos castores abrangem um amplo escopo de modelos e tamanhos. Daquelas de pouco mais de 1 ou 2 palmos de largura, as grandes passarelas de 500 metros de comprimentos e 6 de altura. Normalmente, um par de castores, trabalhando juntos, pode construir uma represa de tamanho médio de 3 ou 4 noites de labuta ininterrupta. O lodo, drenado do fundo, é misturado com folhas para fornecer uma argamassa durável à prova d'água. Embora o castor seja universalmente considerado como um paradigma de generosidade e indústria, na verdade, sua inteligência é apenas a metade da de um cão ou de um cavalo. Mas as suas fabulosas realizações de engenharia são por isso mesmo mais incríveis. Como as abelhas, os cupins e os pássaros tecelões, o castor deve o seu sucesso aos padrões imemoriais ditados pelo instinto. Nas águas do fundo da lagoa está sendo criada uma nova safra de filhotes. E em breve, eles irão assumir a tarefa perene de reconstruir e reparar a represa. Mas os castores não estão sozinhos, ao gozar das recompensas dos seus trabalhos, pois a área serve de santuários para um enxame de criaturas selvagens aqui nas águas tranquilas da lagoa. Os gansos do Canadá acham abrigo e comida em abundância. O guaxinim também caça nas margens as rãs e os caranguejos que moram por lá. E o alce pode vir pastar entre os luxuriantes canteiros de plantas aquáticas. Uma lenda Cherokee conta que há muito tempo os castores construíram a terra das águas do mar inicial. E pode haver um toque de verdade nessa velha história.
pois os empreendedores arquitetos, os castores, têm trabalhado sem cessar para remodelar a feição dos continentes, construindo e reconstruindo incansavelmente, em obediência aos ditames testados pelo tempo da natureza. Na arquitetura, os estilos vêm e vão. O que era moderno ano passado pode ser antiquado ano que vem. Mas os modelos da arquitetura animal não têm idade. E são estranhamente bonitos em suas qualidades funcionais. E por isso são sempre repetidas século após século, servindo sempre às necessidades dos seus criadores. Cada uma delas construída com grande perícia por rígidas especificações, são uma maravilha do mundo animal. Rede Globo apresentou Mundo